Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Leão. Tudo bem? Espero que sim. Como é que foi o porre, né? Ainda estão de porre ainda? Não tá mais, né? Vamos falar então sobre o Lucas Esteves, que está sendo fortemente especulado agora no Fortaleza. Em que sentido seria uma grande contratação para o Leão? De fato, seria uma boa contratação mesmo? Ele chegaria para ser titular? Para ser o reserva do Pacheco? Para ser construído como jogador? Ele pode jogar como lateral, é isso. Lateral, apenas como lateral pelo setor esquerdo? Pode ser colocado ali no setor direito também? Ele pode jogar em quais outras posições? Ele pode jogar no Fortaleza. Bom, pelo rumo dessa conversa, estamos evidentemente falando que o Lucas Esteves é um jogador que pode ser polivalente. Ele pode jogar em várias posições? Por certo que sim, ele pode. E essa já é, por certo também, uma das grandes qualidades, né, do Lucas Esteves, que eu já deixo aqui para vocês, né? Vamos falar sobre outras também. E por que esse jogador pode ser interessante para o Leão? Antes disso, permita-me só a gentileza de falar de um novo patrocinador aqui do canal. Então se liga por gentileza aí nessa dica, por favor. Sua sorte fala mais alto com PagBet, seu novo site de apostas esportivas. Melhores cotações, saques rápidos via Pix e jogos ao vivo para você se garantir nas apostas. PagBet, acertou, tá pago. Acertou, tá pago. É interessante, R$1 só, né? Apenas R$1 você pode apostar e já começar, depositar, já começar a apostar. R$1. Pensa o caso de aposta assim. Não tem nenhuma no mundo. No mundo inteiro não tem nenhuma. R$1. E aí eu aposto, eu ganho. Aí eu posso retirar? Ainda que seja pouquinho, pode. Nas outras casas de aposta eu também posso retirar valores mínimos? Não. Em qual caso de aposta eu posso? Na PagBet. Só na PagBet você pode. Ela tende a ser a mais popular casa de aposta no Brasil, para você que curte aposta esportiva, gente. Fica a dica aí. Jogos ao vivo, tem vários jogos ao vivo para você assistir. Você tá lá na PagBet, tem aquele joguinho lá, tá ao vivo, você pode assistir na... É muito interessante, né? Mas o que eu acho absurdo é R$1 só. Você pode depositar e já começar a apostar. É incrível, né? As cotações sempre muito altas também. Cadastro rapidinho, sem nenhuma burocracia. Atendimento, como é que é? O atendimento faz diferença, gente. Pensa aquele atendimento lá. Você quer um atendimento, aí aparece um robô. Aí o robô não sabe, o robô é programado para falar só aquilo lá, né? Aí ele não trata você realmente como você merece. Não tem essa parada na PagBet, não. O atendimento é humanizado, durante 24 horas, 3 da manhã. 3 da manhã, agora 4h30, duvido que tem gente lá atendendo. Tem gente lá atendendo 4h30 da manhã. As 24 horas, atendimento humanizado para você, lá na PagBet. Não conhece não, né? Não conhece não? Então usa o link que está na descrição do vídeo, também no comentário fixado, para você se cadastrar lá. Para você que, evidentemente, curte uma aposta esportiva. E de cabra vai dar uma força aqui pro canal, porque vai falar para eles que vale a pena investir aqui no canal do José Novares. Tá bom, gente? Se liga na dica aí que, de fato, é bem interessante, né? Fechando parênteses agora e falando, então, do Lucas Esteves, né? O Esteves é um menino de 22 anos. O João Paulo Sampaio, coordenador da base do Palmeiras, em algum momento já falou que ele era uma das grandes revelações da base palmeirense. Na minha opinião, quando eu vi ele jogando na base, eu não vi muito, tá, gente? Alguma coisa em torno de 4 partidas só, quando ele estava na base do Palmeiras. 4 partidas. Né? Total, né? 90 minutos de 4 partidas no máximo, e alguns minutos de uma quinta partida também. Na base foi isso que eu vi. O que gera uma amostra que não é tão absurda assim, mas aí também tem os momentos em que ele esteve no elenco principal, né? E também as informações de outras pessoas em relação ao Lucas Esteves, né? Na base ele era muito melhor, muito autoconfiante, de fato ele era. Eu não sei se concordo com o João Paulo Sampaio, se era uma das maiores, ou em algum momento acho que ele falou que até que era a maior revelação da base palmeirense, né? Não porque ele não joga bem, é porque tem alguns jogadores da base do Palmeiras que realmente são muito diferentes, né? Agora, ele joga bem, e na base ele jogava mais ainda. Na base ele jogava muito, então o que significa que ele não tá jogando tão bem assim no profissional? Ele tá jogando bem no momento, mas não tanto como jogava na base. É um jogador que, de fato, tem alguma coisa que tá faltando aí. É um jogador com potencial, de fato, incrível, mas tem algo nele que precisa ser trabalhado aí para que ele se reconecte com aquilo que ele tinha de melhor, que ele apresentava de melhor, quando estava na base palmeirense. O que atrapalhou? Eu acho que foi a lesão. Assim que ele sobe para o elenco principal do Palmeiras, ele tem uma lesão no joelho, né? Complica demais, e aí acaba perdendo muito rendimento. Nunca mais foi o mesmo. Agora, não é por causa do joelho que ele não apresenta o melhor. Isso já foi superado. É a questão mesmo de... Eu acho que é uma questão comportamental, de cabeça. Por exemplo, estava até vendo a conversa no meu clube de membros aqui do canal, né? E uma pessoa que conhece muito a base do Palmeiras estava falando, um jogador, ele
Se ele chegar para o Fortaleza para ser o reserva, provavelmente vai dar certo. Eu concordo. Eu acho que é justamente esse o ponto aí. É um jogador nesse momento, até pela idade dele, a pressão para que ele seja o titular talvez não seja interessante neste momento. Sair do banco de reserva para resolver o jogo talvez seja muito interessante. Ele precisa de ganhar muito confiança, né? Muito. E, por certo, que neste momento, entregar a titular para ele talvez não seja uma coisa muito interessante. Eu acho que ele pode render demais saindo do banco de reservas e acho que ele pode até se tornar um titular do Fortaleza, caso o Pacheco dê muito mole, caso ele comece no banco de reservas do Leão. Isso significa que o jogador não tem essa personalidade toda? Não é isso. Isso significa que o jogador está num momento, um momento específico em que ele precisa de um tratamento diferente e que ele talvez precise de uma pressão no grau certo para conseguir subir. Podemos e devemos esperar que o jogador da base, que sobe da base e que ainda é muito novo, vive esse processo. Até porque, como eu disse para vocês, quando ele sobe para o elenco principal do Palmeiras, ele tem um problema de lesão ali. Isso, de fato, afeta muito a confiança do Lucas Esteves. Ele foi emprestado para o Colorado Rapids dos Estados Unidos, da Major League Soccer. Acho que para ele não foi uma boa. Ambiente diferente. Começou bem, tá? Muito bem. Mas não termina tão bem assim. Agora, por que ele é um jogador interessante? Porque quando ele joga bem, ele joga muito bem. E quando ele joga bem, o que ele deixa para você de impressão é de que, de fato, ele é um jogador muito diferente. E quando ele... por exemplo, pensemos Robson, do Fortaleza. Mesmo nos grandes momentos que o Robson joga, quando ele está detonando, está destruindo, a gente olha para o Robson e percebe o seguinte: ele é um jogador que tem os seus limites. Você não tem essa impressão? Quando é que foi que você falou que o Robson era craque? Acho que nunca, né? Ou falou. Paixão tem limite, né, gente? Paixão tem limite, né? Então, a gente tem essa impressão do Robson, né? Nos momentos áureos do Matias Vargas, né? Você falava que ele era craque? Então, existe esse tipo de percepção que a gente tem com alguns jogadores, né? De que o jogador, quando tá detonando, tá jogando muito, a gente olha e fala, né? Ele tá num grande momento, mas não é esse jogador. Há também o contrário disso, né? Jogadores que quando não estão tão bem assim, mas que quando manda bem, a gente fala, esse cara é diferente. É o caso do Lucas Esteves. Então, eu acho que se ele chegasse realmente para ser titular, poderia não ser tão interessante, mas se chegar, por exemplo, para esquentar o banco de reservas, eu acho que para mim pode ser muito, muito interessante, sim, a contratação do Lucas Esteves. E tem outro detalhe, né? Tem ali o tratamento ali no Fortaleza, né? Ali no PC, né? Que o cara vai ficando diferente, né? É a comida que ele come? É a água que se toma ali? Eu não sei. Mas tem essa parada também, com alguns jogadores ali que... o Lucas Esteves precisa de muito carinho, muita recepção, né? E um técnico que consiga trabalhar e tirar o melhor dele. Acho que o Voivoda é esse técnico também. Portanto, pode ser um jogador muito interessante. Mas quais são as características do Lucas Esteves? Bom, como eu disse, ele é um lateral pela esquerda, canhoto. Ele é um jogador de 22 anos, como eu falei para vocês, tem 1,71 m. Ele pode atuar. Eu acho que ele tem característica de meia. Acho que ele tem característica de jogar um pouco aberto ali, no centro do campo, um pouco aberto pelo setor esquerdo. Acho que ele pode fazer isso, meia esquerda, né? É um jogador que certamente pode jogar como volante. Certamente pode jogar como volante, pode jogar como no além de 3. Para mim, ele é o ala. No além de 3, para mim, ele é superior ao Bruno Pacheco. Né? E é um jogador também que pode atuar até mesmo como lateral esquerdo. Desculpa, como ponteiro esquerdo. Ele tem essa característica. E como ala ou lateral, como é que ele é? Ele é um jogador que precisa tratar melhor da recomposição, na minha opinião. Acho que este ponto aí ele pode melhorar um pouquinho. Acho que essa questão do time da recomposição é algo muito importante que precisa se ater um pouco. Mas dá para evoluir. Agora, como lateral ofensivo, de fato, o melhor do Lucas Esteves é como lateral ofensivo. É um jogador que ataca muito aqueles espaços ali, no setor. Quando a zaga se aproxima um pouco do meio de campo ali, é o ambiente ideal, a situação favorável para o Lucas Esteves. É um jogador que se apresenta de uma forma muito empoderada ali no campo de ataque, né? Como lateral, quando ele sobe com muito... Você percebe que vai dar alguma coisa, né? Quando ele sobe, recebe um lançamento ali, você percebe que vai dar alguma coisa. É muito rápido, geralmente ganha muito esses duelos aí na velocidade, né? Agora, um jogador que quando chega na linha de fundo, eu gosto muito do cruzamento dele. É um jogador que costuma cruzar, geralmente para trás e rasteiro, de forma rasteira. Ou seja, isso é algo muito bem trabalhado na base, né? Porque esse cruzamento para trás, quando o jogador vai até o fundo do campo, é justamente aquilo que todo mundo deveria fazer. Porque você quebra muito a expectativa da marcação, né? Em geral, aqui no Brasil, o cara vai para o fundo, ele faz o quê? Cruzamento por elevação, né? Esse cruzamento tem que ser preferencialmente rasteiro e para trás, né? Que é o que o Lucas Esteves faz bastante, né?
Agora, além do cruzamento, ele é um cara que arrisca muito pro gol. E ele, quando ele chega ali na frente, por isso que eu falo que tem característica de atacante, de um ponteiro esquerdo, né? Porque quando ele chega naquele setor ali, em geral, quando ele pode, ele arremata mesmo, gente. Ele chuta mesmo pro gol. E acha até que chuta até mais do que deveria, né? Ou não. Porque isso mostra a personalidade do jogador. Isso mostra que o jogador tem perfil mesmo. O jogador tem autoconfiança no seu jogo. E, aliás, acho que este ponto, e aí por isso que eu falo que tem uma questão de comportamento no Lucas Esteves, este era o ponto principal do jogo dele quando ele estava na base. Ele chegava e arriscava mesmo. E hoje ele faz menos isso do que fazia antes. Isso certamente mostra que o problema é de confiança, não é de qualidade do jogo. Entendeu? Então eu acho que, em virtude de todas essas características aí, um jogador que chuta mesmo, arremata mesmo, e arremata com endereçamento pro gol mesmo, faz um passe muito qualificado quando chega no grande setor. Acho que se colocado ali com meia esquerda, dá para esperar, por exemplo, dele uma associação legal. Não é um jogador de grandes passes assim, em profundidade, algo que pode ser construído, mas não tem ainda nele. Agora, o jogador que tem um passe curto muito bom, uma associação muito boa, e quando chega no setor de ataque, ele é muito decisivo mesmo. E quando marca, não marca mal. Quando retorna, quando recompõe, também não recompõe mal. Tende a evoluir nesse sentido aí, precisa evoluir um pouquinho na questão da recomposição defensiva, mas também não é algo muito ruim. O mais importante é que chegaria no Fortaleza, e vai chegar, vamos esperar que seja contratado, para ser reserva do Bruno Pacheco. E aí eu acho que é o ideal. Então, nesse sentido, eu acho que esse jogador pode fazer muita diferença assim para o Fortaleza. Pode ser uma bela contratação daquele tipo lá que chega com perfil baixo, né? Não se dá muita coisa para ele, e de repente ele acaba terminando a temporada como um dos grandes jogadores da equipe. Foi assim, por exemplo, com o Capixaba, que estava no Fortaleza. Chegou tal e saiu como um dos melhores jogadores da equipe, né? O Lucas Esteves tem esse potencial. Apesar de muito novo, pelo potencial que ele tem, e, na minha opinião, ele tem uma questão de comportamento e não de perda de qualidade do seu jogo. Eu acho que ele pode perfeitamente, perda de qualidade do jogo em virtude das suas características técnicas, eu acho que ele pode ser certamente um grande reforço para o Fortaleza. Claro, tudo em tese, o cara pode chegar, pode não se ambientar, pode não conseguir jogar, mas em tese, para mim, seria uma excelente contratação para o Leandro Pici. Portanto, meus amigos, eu acho que, olha, sinceramente, eu acho que vale a pena. Só essa parte, que era um jogador interessantíssimo, que poderia chegar aqui, não vai dar certo, não deu certo, né? A vantagem do Lucas Esteves também é que é mais um jogador brasileiro, né? Então não tem problema aí, por exemplo, de ultrapassar o limite de estrangeiros também. Então, em tese, na minha opinião, seria um ótimo reforço para o Leão, o Lucas Esteves, em 2023, vestindo a camisa do Fortaleza. Tá bom, gente? É isso aí. Forte abraço.